Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao QAB. Hoje nós iremos falar sobre o PHTLS na parte de fisiologia do choque, que é um assunto muito mais à frente do que a gente tinha falado. Esse é um assunto muito mais à frente, lá sobre a questão do choque, a gente vai adentrar mais um pouquinho na questão. E é isso, vamos embora. Então nós falamos anteriormente sobre o metabolismo. Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia do choque metabólico, que é a questão do choque das células no processo do metabolismo, tá ok? Então vamos lá. Então nós sabemos, primeiro, antes de tudo, né, vamos falar logo o que é fisiologia, tá certo? Fisiologia, ela é o estudo das funções, seja das células, seja do corpo. Então seria como se fosse uma estrutura, uma sistematização da biologia, vamos dizer assim. Então, quando nós falamos de fisiologia, nós estamos falando exatamente de como o organismo funciona e qual é o processo, os processos que ele faz para se manter em um estado, vamos dizer assim, de equilíbrio, tá ok? Então, toda vez que você ouvir fisiologia, tem a ver com isso. Quais são as funções normais dentro da biologia que aquele negócio faz? Então, as funções normais daquela coisa que você está estudando significa fisiologia. E quando a gente fala sobre fisiologia do choque, a gente está falando o que é normal de se acontecer dentro de um choque, tá ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai diferenciar os tipos de metabolismo que tem no corpo. Existe o metabolismo aeróbico e existe o metabolismo anaeróbico, tá certo? Isso significa que existe um metabolismo de oxigênio e existe um metabolismo que é sem o oxigênio. Esse é o primeiro ponto. Continuando, podemos dizer que o metabolismo anaeróbico ele serve mais como backup, tá ok? Que é para caso não tenha oxigênio, aí usa ele. Aí você deve pensar, então a gente tem um sistema de backup, por que a gente está preocupado? Se a gente tem, por exemplo, como sobreviver sem o oxigênio, já que a gente tem o backup. Bom, a questão é muito simples. A diferença uma das diferenças é essa daqui. Primeiro, com o metabolismo aeróbico, a gente tem na saída do processo água com dióxido de carbono. Então, já tem uma diferença marcante. Enquanto sai água no final do processo com dióxido de carbono, o metabolismo anaeróbico sai ácido lático. Isso aqui já é uma diferenciação muito grande, porque se uma célula ela se torna ácida, mano, vai ter zoeira. Então aqui a gente já vê que um causa ácido lático e o outro dióxido de carbono e água. Então isso aqui já é uma diferença marcante. Outra diferença marcante é que o metabolismo aeróbico ela consegue no final do processo 38 de ATP. Então no caso o processo ele dá 38 e o anaeróbico ele dá 2. Olha a diferença. Enquanto um processo ele dá 38, o outro dá a resultante de 2 de ATP. Olha a diferença do metabolismo anaeróbico para o aeróbico. E fora a diferença da saída. Ou seja, o metabolismo anaeróbico ele não foi feito para se usar direto, porque ele é um processo prejudicial ao corpo humano. Muitas vezes que ele joga ácido quando ele termina o processo. Esse backup aqui pode ser muito perigoso. Agora hoje a gente vai falar sobre a sensibilidade isquêmica, que é aquilo que eu falei na aula, aquilo que eu já falei na aula anterior, que é sobre a questão da sensibilidade. Existem certos órgãos e células que têm sensibilidade, ou seja, cada uma tem uma sua sensibilidade à falta de oxigênio. Isso a gente chama de sensibilidade isquêmica. Então, como foi falado anteriormente, a falta de oxigênio ela pode gerar a perda irreparável de certas células do corpo, tá ok? Então vamos lá. Existe um time para que isso aconteça, porque a insuficiência isquêmica ela tem a ver com a sensibilidade que certas células têm para a falta de oxigênio, como por exemplo o nosso cérebro. Se faltar oxigênio por mais de 6 minutos, de 4 a 6 minutos, existe altas chances das células não conseguirem trabalhar de forma adequada e você ter que morrer. Olha só como é que é a questão. Em 6 minutos de falta de oxigênio no seu cérebro pode ser irreparável. Muitas vezes você volta, você tá lá, tá vivo, o cara voltou, tá tudo ok. Aí depois de uma semana o cara morre, porque as células que sobraram não conseguiram dar conta. Aí nós temos também o tecido muscular também, que ele pode durar de 4 a 6
horas. Passou de 4 a 6 horas já é possível de ser, e tem alta chance de ser irreparável o tecido muscular. Nós temos também os órgãos abdominais, que é a questão dos nossos órgãos que a gente tem lá, fígado, etc. Eles duram de 40 a 90 minutos sem oxigênio. Passou desse tempo, pode ser irrecuperável, pode ter inclusive falência múltipla dos órgãos, porque existem células que não conseguiram dar conta. Isso é que é importante vocês entenderem, que a gente pode até voltar. Beleza, a gente conseguiu estabelecer conseguiu, por exemplo, como o povo chama, estabilizar. Conseguimos estabilizar a pessoa, beleza, parece que ele está vivo, né? Só que existem células que elas não vão dar conta, porque elas não conseguem suprir a falta daquelas que morreram. Aí acontece que não tem como. Aí simplesmente o cara morre, pô. Ele não resiste, morre porque não tem como dar conta. Tá aí a importância da hora de ouro para a sobrevivência da pessoa. Manter a função celular normal depende da relação crucial e interação de vários sistemas corporais. As vias aéreas do paciente devem ser permeáveis e as respirações devem ser de volume e profundidade adequados. Isso aqui a gente está falando sobre ventilação e as vias aéreas. O coração deve funcionar e bombear normalmente. O sistema circulatório deve ter eritrócitos suficientes, que é aquela questão lá da hemoglobina, hemácias, disponíveis para fornecer quantidades adequadas de oxigênio às células teciduais em todo o corpo para que essas células possam produzir energia. Isso aqui é o começo do processo do XABCDE, que ele está falando por extenso. Então nós temos algo chamado sensibilidade isquêmica, que deve ser muito visto, deve ser olhado numa forma de como o metabolismo funciona. Então no caso, tem que ter eritrócitos suficientes e tem que ter o pulso correto. Vamos dizer assim que é o pulso correto. Essa questão aqui de respiração de volume e profundidade adequados. Isso aqui já é um assunto um pouquinho complexo, porque tem a ver com o batimento cardíaco, tá ok? Vamos agora para a configuração do choque. Então nós vimos que tem que... tá ok. A gente viu lá que precisa manter as coisas lá, tal, beleza. Mas só que não é tão simples quanto se parece, tá ok? A maior complicação de interromper a fisiologia da vida normal é conhecida como choque. Aqui a gente vai entender o que é o choque, tá ok? O choque é um estado de mudança na função celular do metabolismo aeróbico para o metabolismo anaeróbico. Então a gente conheceu aqui em cima que existem dois tipos: o metabolismo aeróbico e o anaeróbico. Então, toda vez que falta oxigênio, existe algo chamado choque, que é a mudança da função celular para o metabolismo anaeróbico. Ou seja, o sistema de backup ele é ativado. Então o choque basicamente seria, a ideia geral do choque seria essa. Mas vamos lá, vamos continuar. Então aqui eu vou explicar sobre a fisiologia, patologia do choque. Mais um pouquinho para fechar a ideia, tá ok? Então tá aqui, ó. O que a gente pode entender sobre fisiologia? Primeiro, como eu já expliquei para vocês, funções naturais e orgânicas e biológicas das células, do organismo, etc. Nós temos a patologia, que ela é uma alteração dessas funções, e também as doenças. As doenças são patologias porque elas são alterações das funções orgânicas e biológicas. Então é isso que você pode entender como fisiologia e também isso que você pode entender como patologia. E qual seria agora a patologia do choque? Se a gente lembra-se bem que a patologia é o quê? Uma alteração de função orgânica. Então, a patologia do choque seria a infusão insuficiente nas células e insuficiência de oxigenação. Então, aqui existem dois casos. Existe infusão suficiente de oxigenação e, às vezes, pode acontecer de insuficiência das células, que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui nós temos a patologia do choque. Nós também temos aqui alguns casos interessantes que acontecem junto com a configuração do choque. Como é que eu posso saber que uma pessoa está em choque? Existem algumas coisas que dizem isso, mas não são só isso. Então existe o que o choque representa é uma mudança do estado aeróbico para o anaeróbico. É isso que vocês precisam entender. Que uma coisa é o que está acontecendo e o resultado do que está acontecendo. Então você não deve confundir a causa do efeito.
A causa é a mudança do metabolismo para anaeróbico. O efeito é isso aqui: hipotensão, taquicardia e a pele suando fria através da sudorese, que é transpiração, tá ok? Então, o que é hipotensão? A hipotensão é aquela questão do DDP que eu falei para vocês. Vai existir uma diferença de potencial na tensão do corpo. Ela vai diminuir a tensão. Então, hipotensão pode ser chamada de diminuição da tensão, ou a mesma coisa do DDP que a gente estuda lá na elétrica, na eletrônica. A taquicardia, ela significa que o coração ele vai acelerar. Que diferente de como a gente pensa, o coração e o resto do nosso organismo ele pensa de uma forma diferente, tá ok? Porque qual é a ideia de um ser humano pensante? A ideia do ser humano pensante é que, tipo, se algo tiver ruim, a gente tem que diminuir. Por exemplo, num carro, se eu vou bater, o que eu faço? Eu desacelero. Eu desacelero para não bater. Só que o nosso organismo ele funciona de um jeito diferente. Como no caso aqui o coração, em vez dele desacelerar, ele acelera para tentar manter o ritmo. A taquicardia é isso. Você está vendo que está diminuindo o fluxo, o volume, ou então o volume das células. Aí acontece que o coração, em vez de reduzir, ele acelera mais para dar tempo de fazer tudo aquilo que precisa ser feito dentro do sistema circulatório. Então, no caso, o coração ele acelera. Em vez dele desacelerar, ele acelera ao máximo para tentar continuar suprindo o nosso sistema. Isso chama-se taquicardia. Então, isso aqui são efeitos que acontecem na configuração do choque. Então, se você viu, tem aceleração do coração, você mediu lá, tem o pulso dele tá menor, a tensão tá menor, então significa que isso pode ser uma taquicardia, que tá suando frio. Mano, isso tem uma probabilidade muito alta de ser já uma configuração de um choque. Vamos falar agora sobre a fisiologia do choque, tá ok? Vamos agora para o processo metabólico e uma analogia aqui do processo de combustão de motores. Vamos entrar agora basicamente no que seria esse processo metabólico. Ele é igual ao processo de combustão dos motores, tá ok? Então aqui eu vou mostrar para vocês. O processo metabólico celular, ele é a junção de oxigênio e glicose. No motor de carro e de moto, ele é a junção de ar e gasolina. Dentro do carburador, começa-se um processo de tipo, tem uma agulha dentro do carburador, que na hora que a gente acende, que a gente liga a moto, essa vai ter um pouquinho de gasolina nessa agulha. E quando a gente liga o motor, se ele for de partida elétrica ou se ele for dando pisada na moto, vai surgir uma pressão dentro do motor que vai, tipo como se fosse sugar. Aí ele vai sugar o ar junto com a gasolina. Disso daí vai ter a vela. Aí a vela vai jogar um raiozinho nesse ar junto com gasolina. Esse raiozinho vai entrar numa combustão controlada. Essa combustão controlada, ela vai gerar duas coisas. Primeiro, vai haver uma transformação da energia mecânica. Essa energia térmica vai ser transformada em energia mecânica, que vai ser transmitida lá para dentro das engrenagens e da parte mecânica da moto. Vai ser transferido para lá. É por isso que ela anda, porque existe uma conversão de energia térmica em energia mecânica, tá ok? E também vai sair monóxido de carbono. Monóxido de carbono será liberado pelo escapamento. Então existem duas coisas que acontecem. Primeiro, uma transformação de energia em energia mecânica, e também vai sair a famosa fumaça pelo escapamento. Já no caso do processo metabólico celular, a gente pega-se o oxigênio e a glicose. Então acontece o que a gente chama de metabolismo, que é a mesma coisa da combustão controlada. Desse metabolismo vai sair a energia química, que já foi falada anteriormente, água e dióxido de carbono, beleza. Aí vai dar 38 de ATP, 38 moléculas de ATP. Pode ver que o processo ele é extremamente desregulado, porque um dá 38 moléculas de ATP e o outro só 2. Então, obviamente que o sistema vai dar zoeira, porque ele não vai conseguir suprir toda a necessidade do organismo através do metabolismo anaeróbico, tá ok?
E isso vai gerar aquilo que nós chamamos de insuficiência cardíaca, porque o coração ele vai estar lá acelerado, bombando, até uma hora que ele não vai aguentar. Aí vai dar a insuficiência dele lá com a taquicardia e depois vai ter a parada cardíaca. Depois que dá a parada cardíaca, ele vai ter que iniciar o RCP. Então é isso. Então primeiro vai ter uma insuficiência cardíaca e depois vai ser a parada cardíaca. Aqui nós temos o princípio de Fick, que nós vamos falar sobre a coagulação do sangue também, que tem um papel, porque o sangue ele vai, a partir do momento em que ele sai, ele vai tentar coagular, vai haver a coagulação do sangue. E o que é a coagulação de sangue? Ela é o sangue se transformando em gel, tá bom? Ele vai se transformando em um sólido, um gel sólido, designado de coágulo sanguíneo ou trombo, com o objetivo de parar a hemorragia. O sangue vai tentar fazer isso. A coagulação é o sangue tentando parar o sangramento. Então, muitas vezes a gente vai tentar parar a coagulação, porque às vezes pode atrapalhar. Se vocês já comeram sangue de boi, vocês vão ver que quando você coloca no fogo, ele vira tipo como se fosse uma esponja. É a coagulação. Então, o processo de Fick é basicamente isso. Precisa ter carga de oxigênio, primeiramente. Depois precisa ter sangue e depois precisa que esse sangue ele descarregue nas células teciduais. São 3 movimentos que precisam ser vistos. Primeiro, oxigênio, sangue e depois nós temos a estabilização. A estabilização de todos os processos. Não adianta só você dar oxigênio e botar sangue, porque ele precisa ser estabilizado ainda, que já é outros 500. E aqui nós vemos o XABCDE novamente, controle do sangramento exsanguinante, que é o controle da hemorragia, manter a via e a ventilação adequada, fornecendo oxigênio, usando um oxigênio complementar como ventilação, manter o paciente aquecido, porque vai acontecer aquilo que foi falado anteriormente, que é a hipotermia do paciente, porque ele vai perder no sangue, e o choque, uma das configurações do choque é o cara ficar mais frio, suando frio, que vai gerar uma hipotermia, o choque hipovolêmico, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Manter a circulação adequada e infundir células teciduais com sangue oxigenado e deter a perda de sangue adicional para manter o maior número de eritrócitos possíveis para transportar oxigênio. Então isso aqui a gente está tentando estabilizar o corpo. Não só jogar oxigênio, não só jogar sangue, mas só que isso precisa ser contabilizado pelo organismo. Então precisa ter uma infusão celular adequada. E esse é o princípio de Fick. Agora vamos para as categorias de choque, tá ok? Nós temos o campeão de todos. Geralmente esse aqui é o campeão na questão do trauma, o choque hipovolêmico, tá ok? Que é a famosa hemorragia. A falta de células sanguíneas para levar o oxigênio. O cara vai perder muito sangue e aí não vai ter como levar o oxigênio. Geralmente esse aqui é o que dá mais choque na questão do trauma. Esse aqui é o mais normal de acontecer, que é a perda de sangue e levar o choque hipovolêmico. Mas a gente sabe também que o engasgo, por exemplo, pode se levar ao choque, porque o engasgo faz faltar ar também. Aí nós temos o cardiogênico e o vasogênico. O cardiogênico ele tem a ver mais com a contração muitas vezes depois do ataque cardíaco, porque o nosso coração ele tem processos, ele tem frações de processos. Ele não é algo descontrolado, ele tem um time que ele faz o serviço dele. Então ele são 2 processos divididos em 4 etapas, tá ok? Então existe o processo de sístole e existe o processo de diástole. Só que eles são determinados por frações, tá ok? Isso a gente conhece como BPM. Também tem o BPM, tem a questão da pressão, que muitas vezes é visto a dose de mercúrio, etc. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, tá ok? O que você precisa saber é que dentro de um ataque cardíaco, esse time ele não consegue ser estabelecido de uma forma adequada, que é essa questão dos BPMs e todas essas coisas. Então acontece o choque chamado cardiogênico, que é o coração ele não conseguir regular as batidas de forma correta. Nós temos o último caso, que é o vasogênico, que é a questão da medula ou analafixia.
Dentro da medula espinhal é aquilo que controla o resto das outras coisas. E é muito frágil. A medula espinhal ela é muito frágil, tá ok? E a analafixia é a questão de uma reação alérgica. Então, através de uma reação alérgica é capaz dos nossos vasos eles se estreitarem e assim ocorrer a falta de oxigenação e também a falta de sangue, vamos dizer assim. Isso são categorias do choque, tá ok? Então, através dos vasos tem como acontecer isso, pela medula espinhal e o outro, e o cardiogênico, que é a questão do coração, e temos o campeão de todas, que é o mais fácil de se acontecer, que é o choque hipovolêmico, dentro da questão do trauma, tá ok? E por hoje é só. A gente vai falar na próxima aula sobre a questão da fisiopatologia, que já a gente vai entrar em outros detalhes e muito mais coisa. Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Valeu!